Muito bem, queridos, continuando o estudo da lição número 7, a parte de domingo, até quando vamos resistir ao mal? Até quando Deus vai assim nos fazer enfrentar o mal? E como podemos enfrentar o mal? A lição dessa semana fala sobre o mistério do mal, como o mal se tornou assim insidioso, abrangente, e como as pessoas questionam se Deus é soberano, por que Deus permite o mal assim afligir os seus filhos e mesmo assim crescer tanto nesse mundo? É porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus já está produzindo justamente todo o plano da redenção para que nós possamos todos ser salvos. Jesus só não voltou ainda porque há muita gente que precisa assim voltar para Deus e muitos precisam conhecer o plano da redenção. Por isso o Senhor Deus é misericordioso. Enquanto isso, o mal parece que tem um crescimento muito grande. E quando olhamos para alguns personagens bíblicos e avaliamos a vida deles e a forma como eles enfrentaram o mal, como enfrentaram as tribulações, as lutas pessoais, nós também pensamos em nossa vida nos dias de hoje e, logicamente, pensando nisso, nós percebemos que as queixas que os personagens da Bíblia fizeram tinha como, assim, pano de fundo um misto de lamento, de clamor, de pedido por livramento. Por isso, eles diziam: até quando, Senhor, não te levantarás? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Salmo 13, verso 1, o salmista diz: Senhor, o Senhor vai esquecer de mim até quando? Até quando eu vou sofrer? Pense em Jó, em Jacó, fugindo de Esaú. Quanta coisa ele passou. Obviamente que ele foi levado a fazer o mal. Foi convencido assim a fazer o mal. O diabo convenceu Rebeca a ajudar Jacó, e uma ajuda que o levou para fora do lar dele, com o ódio do irmão, e tudo que ele passou. Pensemos em Moisés dirigindo o povo para a terra prometida, e o diabo fazendo com que o mal prosperasse no meio do povo de Deus, Deus dando avisos e o povo murmurando. Pense em outros personagens, como por exemplo Sansão, vencido assim pelos próprios erros que havia no coração dele, mas que o mal assim o tentou a fazer isso. Pense em Jó, como um dos casos mais frequentes, onde nós vemos os bastidores do mal, querendo se aproveitar da vontade divina. Vemos Jó questionando assim com Deus, não questionando Deus, mas com Deus, perguntando: Senhor, por que eu estou sofrendo? Se eu tenho feito alguma coisa errada, eu sempre dei assim motivos para que o teu nome fosse honrado. E no final Deus mostrando para Jó que ele não tinha culpa, e que a bênção viria sobre ele. Deus no final mostrou que a recompensa dos que sofrem e têm confiança em Deus é uma recompensa assim prodigiosa, é uma recompensa abundante. E Deus vai honrar os seus filhos que nele têm fé. Pergunta número 1 é: o que a Bíblia nos diz sobre o problema do mal neste mundo? Olha os textos. Livro de Jó 30, 28. Todavia, Jó dizia: todavia eu estava aguardando o bem, mas o que me veio foi o mal. Eu estava esperando a luz, mas o que me veio foi a escuridão. Jeremias 12, verso 1. Justo serás, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, num atrito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Ó Deus, por que o caminho dos ímpios prospera? E por que vivem em paz todos os que procedem de forma errada? Olha a queixa de Jeremias. Jeremias 13, 22. Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? A resposta é: pela multidão das tuas maldades, os teus calcanhares estão sofrendo violência. Malaquias 2,17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que vocês estão dizendo: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Queixa de Malaquias. Deus se queixando do povo, dizendo: o povo está fazendo mal e está perguntando em que nós te afrontamos. E Deus disse: porque vocês estão dizendo que eu me agrado do mal, eu passo a mão na cabeça daquele que produz a maldade. Salmo 10, verso 1. Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da minha angústia? Então a pergunta é: o que a Bíblia nos fala sobre o problema do mal neste mundo? A resposta é: a Bíblia mostra que quase todos neste mundo
inclusive os personagens bíblicos, se admiravam da existência do mal e porque coisas ruins nos acontecem. Era uma inquietação, como ainda é hoje, quando existe uma catástrofe, um deslizamento de terra, famílias são soterradas, quando um avião cai, 150 mortos de uma vez, quando uma tempestade varre uma cidade, inunda tudo, milhares ficam desabrigados. Tem gente que diz, onde está Deus? Cadê Deus que não vê isso? Isso dificulta as pessoas acreditarem no amor de Deus. Muitos questionam por que Deus não impede assim a presença, a atuação do mal no mundo. Por que Deus não diminui o sofrimento dos seus filhos? Por que os justos sofrem e os maus parece que até prosperam, se dão bem, mostram violência, aplicam golpes, praticam injustiça, usam o mal, mostrando assim que o mal está prosperando. Mas na verdade, Deus odeia o mal e já definiu que o mal vai ser erradicado deste mundo. E o livro de Malaquias diz que não ficará raiz nem ramo. Deus vai, assim, acabar com o mal e com aquele que origina ou o originador do mal. Pergunta de número 2. O que Mateus 27:46 nos fala sobre como o mal também tentou afetar a Deus? A resposta está em Mateus 27:46. E perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então a pergunta é, como Mateus 27:46 mostra que até Deus foi afligido pelo mal? Resposta, quando Jesus sofria na cruz, o mal recaiu de forma total sobre Jesus. E de uma maneira assim tão imperiosa, que Jesus foi obrigado a clamar ao Pai pedindo uma ajuda. Mas Deus não pôde agir. Jesus tinha que enfrentar o mal sozinho na cruz. Foi profetizado no Éden. Jesus tinha que esmagar a cabeça da serpente. E Ellen White diz que nesse momento de dor de Jesus, o diabo tentou Jesus de várias maneiras, dizendo, você não vai conseguir. Você está perdido para sempre. Deus não vai responder você. E a vitória de Jesus com a ressurreição foi uma vitória estrondosa. Esmagou a cabeça da serpente. Deus foi afetado pelo mal, na figura do seu filho Jesus, que sofreu na cruz todo o peso do mal sobre ele. Jesus na cruz ganhou a primeira batalha contra o mal. E na sua segunda vinda, ele vai iniciar o processo de acabar com o mal para sempre. Um professor de religião estava com seus alunos caminhando por uma mata, estava meditando com eles, de repente o pé dele bateu numa pedra na beira do caminho. A pedra estava solta e ele desceu ribanceira abaixo. Tentou se agarrar no que pôde, até que ele botou a mão numa raiz muito fina de uma árvore e ficou pendurado naquela raiz finíssima. Era como se estivesse segurando por um fio. Chamaram depressa o resgate de pessoas com corda. E com cordas desceram até ali e conseguiram salvar o professor. Podemos dizer que, como seres humanos, nós estamos segurando por um fio, porque o mal nos leva para as ribanceiras deste mundo de luta e de assim, infortúnio. Mas Deus está sempre pronto para nos salvar. Haja vista os grandes livramentos que Deus tem feito. Seus filhos têm louvado o seu nome, dado testemunho de que Deus tem agido. Então nós estamos debaixo dessa graciosidade de Deus. O Senhor está pronto a nos livrar. E nós vamos enfrentar o mal, confiando no poder do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo e na direção do Pai. E chegaremos à vitória pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Possamos entender que Deus não está silencioso com respeito ao mal. Ele sabe o que está acontecendo e vai acabar com o mal no tempo certo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.